Deixe que o sexo cure você. Sexo vivido com alma e integridade pode nos curar de dores emocionais e bloqueios, nos aproximando das frequências mais transcendentes de amor. Quando ouvimos a palavra sexo, geralmente pensamos primeiro no corpo. Pensamos em desejo, prazer, atração e intensidade. Mas a sexualidade humana não existe apenas no corpo. Ela também atravessa nossas emoções, nossa identidade, nossas memórias, nossos vínculos e a maneira como aprendemos a amar. Por isso, uma experiência sexual nunca é apenas um encontro entre dois corpos. Também é um encontro entre duas histórias, duas formas de desejar, duas maneiras de confiar, dois sistemas familiares, dois mundos emocionais, duas pessoas carregando medos, expectativas, lembranças, fantasias e necessidades que nem sempre conseguem expressar em palavras. O sexo pode ser vivido como descarga, distração, conquista, obrigação ou tentativa de preencher um vazio, mas também pode ser vivido como presença, como entrega consciente, como escuta, como reconhecimento, como encontro verdadeiro entre duas pessoas que não desejam apenas consumir uma experiência, mas participar dela com integridade. É nesse segundo caminho que a sexualidade pode adquirir uma dimensão reparadora. Não porque todo encontro sexual seja curativo, não porque o prazer resolva automaticamente nossos conflitos, e não porque outra pessoa tenha a missão de nos salvar. Sexo se torna potencialmente reparador quando acontece em um ambiente de consentimento, segurança, respeito, verdade e reciprocidade. Quando o corpo não precisa se defender. Quando ninguém precisa representar um personagem. Quando existe liberdade para desejar e também para não desejar. Quando existe abertura para comunicar limites. Quando cada pessoa continua pertencendo a si mesma, mesmo durante uma experiência de profunda união. É isso que significa viver o sexo com alma. Alma daqui não significa abandonar o corpo, significa habitar completamente o corpo. Significa estar presente naquilo que se sente, em vez de usar a experiência para fugir de si mesmo. Muitas pessoas entram em uma relação sexual sem realmente estarem presentes. O corpo está ali, mas a consciência está distante. A mente está preocupada com desempenho. A pessoa se pergunta se está sendo desejada, se está agradando, se está fazendo tudo corretamente ou se será abandonada depois. Em vez de encontro, existe avaliação. Em vez de entrega, existe vigilância. Em vez de intimidade, existe uma tentativa de provar valor. Em situações assim, o sexo pode até produzir prazer físico, mas não necessariamente produz proximidade emocional. Às vezes pode aumentar a distância. Isso acontece porque a intimidade verdadeira não depende apenas da proximidade dos corpos, depende da capacidade de permanecer emocionalmente presente diante do outro. É possível estar nu e ainda completamente escondido. É possível conhecer o corpo de alguém e não conhecer sua verdade. É possível viver inúmeras experiências sexuais sem permitir que ninguém atravesse as defesas construídas ao redor do coração. Por outro lado, duas pessoas podem encontrar uma profundidade extraordinária quando deixam de utilizar o sexo como performance e começam a vivê-lo como comunicação. O corpo fala, a atenção fala, a respiração fala, a aproximação fala, o afastamento fala, o desejo fala, a ausência de desejo também fala. Quando existe presença, a sexualidade revela aquilo que as palavras muitas vezes não conseguem alcançar. Ela pode mostrar onde existe confiança, onde existe medo, onde existe vergonha, onde existe controle, onde existe abandono de si, onde existe dificuldade de receber, onde existe a necessidade de dominar, onde existe o desejo de agradar para não perder o vínculo. A sexualidade pode revelar nossos padrões emocionais com uma clareza impressionante. Por isso, o sexo não é automaticamente cura. Primeiro, ele é revelação. Ele revela a forma como nos relacionamos com o prazer, com a vulnerabilidade, com o poder, com o controle e com o pertencimento. Revela se conseguimos estar próximos sem desaparecer dentro do outro. Revela se conseguimos receber sem sentir culpa. Revela se conseguimos desejar sem sentir vergonha. Revela se conseguimos dizer não sem medo de sermos abandonados. Revela se conseguimos ouvir um não sem interpretar aquilo como humilhação.
revela se estamos realmente encontrando outra pessoa ou apenas utilizando seu corpo para acalmar temporariamente nossas próprias angústias. Quando essas dinâmicas são reconhecidas com consciência, a sexualidade pode deixar de repetir feridas e começar a participar de sua transformação. Na psicologia de Carl Jung, Eros não se limita ao ato sexual. Ele representa também um princípio de relação, união e ligação psíquica. Nessa perspectiva, o encontro erótico pode nos confrontar com regiões profundas de nossa personalidade. Quando desejamos alguém, não desejamos apenas aquilo que conhecemos conscientemente. Também projetamos imagens internas, projetamos ideais, projetamos necessidades, projetamos partes de nós mesmos que ainda não reconhecemos. Às vezes, acreditamos estar apaixonados apenas pela pessoa real, quando parte da intensidade vem daquilo que nossa própria psique colocou sobre ela. O outro se transforma em promessa de completude. Parece carregar tudo o que nos falta. Parece possuir a chave para uma região perdida dentro de nós. Essa projeção pode produzir fascínio, paixão e sensação de destino, mas também pode produzir dependência. Quando esperamos que outra pessoa nos complete, colocamos sobre ela uma responsabilidade impossível. Nenhum parceiro consegue sustentar para sempre a função de representar tudo o que não desenvolvemos dentro de nós. Por isso, o amor maduro começa quando a projeção perde parte de sua força e começamos a enxergar quem realmente está diante de nós. Não apenas a imagem idealizada, não apenas o corpo desejado, não apenas a promessa de prazer, mas uma pessoa inteira, com limites, contradições, necessidades, feridas, desejos próprios. Nesse momento, o sexo também pode amadurecer. Ele deixa de ser apenas a busca pela fusão perfeita e passa a ser um encontro entre duas individualidades. Duas pessoas que conseguem se aproximar profundamente sem exigir que uma desapareça dentro da outra. Essa é uma das experiências mais transformadoras que a intimidade pode oferecer. Ser visto sem precisar representar. Ser tocado sem ser invadido. Ser desejado sem ser transformado em objeto. Poder sentir prazer sem precisar pagar por ele emocionalmente. Poder se entregar sem perder a própria dignidade. Poder permanecer inteiro enquanto se encontra profundamente com outra pessoa. Para quem aprendeu que intimidade significa perigo, uma experiência assim pode ser profundamente reparadora. Mas essa reparação não acontece porque o sexo apaga o passado. Ela acontece porque uma nova experiência começa a ensinar algo diferente ao corpo e à mente. Talvez uma pessoa tenha aprendido que se aproximar significa ser controlada. Em uma relação íntegra, ela pode descobrir que proximidade também pode respeitar liberdade. Talvez tenha aprendido que seu corpo existe para satisfazer os outros. Em uma experiência consciente, pode descobrir que seu prazer também importa. Talvez tenha aprendido que precisa aceitar tudo para não ser abandonada. Em uma relação segura, pode experimentar a liberdade de estabelecer limites e continuar sendo amada. Talvez tenha aprendido que demonstrar desejo é vergonhoso. Em um encontro respeitoso, pode perceber que o desejo não precisa ser inimigo da dignidade. Talvez tenha aprendido que o sexo é uma obrigação conjugal. Com consciência, pode descobrir que verdadeira intimidade não nasce da exigência, mas da escolha renovada. Essas experiências podem participar de uma reorganização emocional. Porém, existe uma condição fundamental. A segurança não pode ser fingida. Quando alguém carrega traumas, especialmente experiências de abuso, invasão ou coerção, a sexualidade pode despertar reações intensas. O corpo pode reagir antes que a mente compreenda. Pode haver medo, congelamento, dissociação, vergonha, dor, ausência de desejo ou dificuldade de permanecer presente. Nesses casos, dizer simplesmente que a pessoa precisa se entregar, mas pode ser profundamente prejudicial. Ninguém deve ser pressionado a utilizar o sexo como terapia. Ninguém deve acreditar que precisa atravessar seus limites para provar amor ou espiritualidade. Ninguém deve ser responsabilizado por curar o trauma de outra pessoa através da própria disponibilidade sexual. A cura começa pela devolução da autonomia. O corpo precisa reaprender que tem escolha, que pode aproximar-se, que pode afastar-se, que pode interromper, que pode mudar de ideia.
que pode desejar, que pode não desejar, que pode comunicar o que sente sem ser punido. Por isso, sexo com alma exige mais do que atração. Exige ética, exige consentimento real, exige responsabilidade afetiva, exige capacidade de escutar, exige maturidade para não transformar o desejo próprio em obrigação para o outro. Consentimento não é apenas a ausência de resistência, é a presença de liberdade. Uma pessoa pode dizer sim por medo, dependência, pressão, culpa ou necessidade de aprovação. Externamente existe uma concordância, internamente existe abandono de si. Integridade significa que o sim do corpo, da emoção e da consciência podem caminhar juntos. Também significa que qualquer não deve ser respeitado, sem punição, sem manipulação, sem chantagem emocional, sem silêncio hostil, sem transformar limite em rejeição pessoal. Quando existe essa segurança, o sistema nervoso pode diminuir sua vigilância. A pessoa deixa de se preparar para a invasão e começa a se abrir para o encontro. A respiração se torna mais livre, a atenção retorna ao corpo, a sensibilidade aumenta, o prazer deixa de ser uma prova e volta a ser uma possibilidade. Práticas baseadas em atenção plena mostram justamente a importância da presença no tratamento de algumas dificuldades sexuais. Quando a pessoa aprende a perceber sensações, pensamentos e emoções sem julgamento, pode diminuir a ansiedade ligada ao desempenho e recuperar uma relação mais direta com a experiência corporal. Isso nos ensina algo essencial. O prazer não acontece apenas porque alguém conhece técnicas. Ele depende também da capacidade de estar presente. Uma pessoa pode conhecer muitas técnicas e ainda assim estar desconectada. Pode buscar intensidade cada vez maior, porque já não consegue perceber sutilezas. Pode transformar a sexualidade em consumo, acumulando experiências sem aprofundar nenhuma delas. O sexo com alma caminha na direção oposta. Ele não pergunta apenas quanto prazer é possível obter. Pergunta que qualidade de presença é possível oferecer. Não pergunta apenas o que o outro pode fazer pelo nosso corpo. Pergunta se somos capazes de realmente encontrá-lo. Não busca apenas intensidade, busca verdade. Isso pode tornar uma experiência simples mais profunda do que qualquer performance extraordinária. Na visão sistêmica, nossa sexualidade não começa apenas quando iniciamos a vida adulta. Ela é influenciada pelo ambiente familiar, pelas mensagens recebidas, pelos silêncios, pelas proibições e pela maneira como observamos as relações ao nosso redor. Toda família transmite uma cultura sobre o corpo e o desejo. Algumas famílias transmitem vergonha, outras transmitem silêncio. Algumas tratam o sexo como perigo, outras como obrigação. Algumas confundem amor com sacrifício, outras confundem desejo com posse. Algumas ensinam que o homem precisa conquistar, outras ensinam que a mulher precisa ceder. Algumas normalizam traições, outras exigem aparências perfeitas, enquanto escondem relações emocionalmente vazias. Mesmo quando ninguém fala sobre sexualidade, algo está sendo ensinado. O silêncio também educa. A criança observa como o afeto circula. Observa se existe ternura. Observa se existe respeito. Observa se os corpos são tratados com dignidade. Observa se os adultos conseguem conversar ou se vivem em jogos de poder. Essas experiências podem se transformar em mapas internos que a pessoa leva para suas relações adultas. Mais tarde, pode repetir aquilo que criticava. Pode procurar parceiros emocionalmente indisponíveis porque a indisponibilidade lhe parece familiar. Pode confundir ciúme com amor porque cresceu vendo o controle ser chamado de cuidado. Pode sentir culpa ao experimentar prazer porque aprendeu que o corpo é fonte de vergonha. Pode utilizar o sexo para garantir pertencimento porque, em seu sistema de origem, amor parecia depender de agradar. A visão sistêmica não serve para culpar os pais ou transformar a família na explicação de tudo. Ela serve para ampliar a consciência. Os padrões recebidos não são condenações. Quando percebidos, podem ser transformados. Uma pessoa pode dizer interiormente: reconheço que recebi determinadas crenças sobre amor, corpo e sexualidade. Respeito a história de quem veio antes, mas não preciso repetir aquilo que produziu sofrimento. Posso construir uma nova forma de amar. Esse movimento devolve responsabilidade. O passado ajuda a explicar, mas não precisa comandar o futuro. Talvez exista em uma família uma história de abandono. Em outra,
uma história de repressão. Em outra, traições repetidas. Em outra, violência. Em outra, casamentos mantidos apenas por obrigação. Uma pessoa pode se sentir inconscientemente leal a essas histórias. Pode sabotar relações felizes, porque a felicidade parece uma espécie de traição aos que sofreram antes. Pode escolher parceiros impossíveis para continuar pertencendo ao padrão familiar. Pode sentir que o prazer precisa ser acompanhado de culpa. A transformação sistêmica acontece quando a pessoa reconhece o que pertence ao passado e decide não reproduzir aquilo automaticamente. Ela honra a vida recebida, mas assume a responsabilidade pela maneira como viverá o amor. O sexo vivido com alma pode participar desse movimento quando deixa de repetir relações de dominação, silêncio e abandono. Quando o corpo deixa de ser território de dívida e se torna território de presença. Quando ninguém precisa se sacrificar para pertencer. Quando prazer e respeito conseguem existir juntos. Quando desejo e responsabilidade deixam de ser inimigos. Quando a intimidade não é usada para aprisionar, manipular ou provar valor. Nesse momento, a sexualidade pode se tornar uma linguagem de reconciliação. Não necessariamente reconciliação com todas as pessoas do passado, mas reconciliação com a própria capacidade de sentir, com o próprio corpo, com o direito de experimentar prazer, com o direito de escolher, com a possibilidade de amar sem desaparecer. É importante compreender que sexo com alma não exige necessariamente uma experiência religiosa ou ritualística, não depende de uma técnica secreta, não depende de transformar o encontro em espetáculo espiritual. A espiritualidade da sexualidade pode estar em algo muito mais simples, na honestidade, na presença, no cuidado, no respeito, na capacidade de olhar para outra pessoa e reconhecer que ela não é um objeto para nossa satisfação. Ela possui uma alma, uma história e uma liberdade que não nos pertencem. Algumas tradições espirituais compreenderam a sexualidade como uma força capaz de unir dimensões aparentemente separadas, corpo e espírito, instinto e consciência, prazer e amor, individualidade e união. O problema surge quando tentamos alcançar transcendência negando a humanidade, quando usamos discursos espirituais para ultrapassar limites, quando chamamos pressão de entrega, quando chamamos dependência de conexão de almas, quando chamamos intensidade de destino, quando chamamos invasão de cura. Não existe sexualidade sagrada sem ética. Não existe transcendência verdadeira onde alguém precisa abandonar a si mesmo. Não existe amor elevado sem respeito à liberdade. O amor não se mede pelo quanto uma pessoa aceita suportar. Mede-se também pela segurança que existe para que ela possa ser verdadeira. Por isso, viver o sexo com alma significa unir desejo e consciência. Permitir que o instinto exista, sem entregar a ele todo o comando. Permitir que a espiritualidade exista, sem utilizá-la para negar o corpo. Permitir que o prazer exista, sem transformá-lo em consumo. Permitir que o amor exista, sem convertê-lo em posse. Quando essas dimensões se encontram, algo profundo pode acontecer. Duas pessoas podem experimentar um estado em que as defesas diminuem. O tempo parece desacelerar. A atenção se aprofunda. A separação entre dar e receber se torna menos rígida. O prazer deixa de ser apenas uma descarga e passa a ser uma experiência de comunhão. A palavra frequência pode ser compreendida simbolicamente nesse ponto, não como uma medida física secreta, mas como um estado de consciência. Existem encontros vividos na frequência do medo, outros na frequência da carência, outros na frequência do poder, outros na frequência da fuga. Mas também existem encontros vividos na frequência da presença, da confiança, da ternura e do amor. A mesma ação exterior pode nascer de estados interiores completamente diferentes. É a qualidade da consciência que transforma a experiência. Quando o sexo nasce do medo de perder alguém, ele pode aprofundar dependências. Quando nasce da necessidade de provar valor, pode fortalecer inseguranças. Quando nasce da manipulação, produz feridas. Quando nasce de compulsão, pode se tornar uma forma de anestesia. Mas quando nasce de uma escolha consciente, entre pessoas capazes de se respeitar, pode fortalecer confiança, vínculo e integração.
Isso não significa que o sexo precise ser sempre solene, profundo ou perfeito. Ele pode ser leve, espontâneo, divertido, imperfeito, humano. A alma não exige perfeição, exige verdade. Às vezes o encontro mais íntegro não é aquele em que tudo acontece como planejado. É aquele em que duas pessoas conseguem rir, conversar, ajustar-se e permanecer próximas sem vergonha. É aquele em que ninguém precisa fingir. É aquele em que a vulnerabilidade não é utilizada contra ninguém. É aquele em que existe curiosidade em vez de cobrança, cuidado em vez de comparação, escuta em vez de performance. A sexualidade amadurece quando deixa de ser um exame. Ninguém precisa provar masculinidade. Ninguém precisa provar feminilidade. Ninguém precisa corresponder a imagens produzidas pela cultura, pela pornografia ou pelas expectativas de parceiros anteriores. O corpo real não é uma máquina. O desejo oscila. A energia muda. A vida atravessa fases. Existem períodos de expansão e períodos de recolhimento. Respeitar esses movimentos faz parte da integridade. Quando a sexualidade é vivida dessa forma, ela pode nos ensinar a receber. Muitas pessoas sabem oferecer, mas não sabem receber. Receber prazer pode despertar culpa. Receber cuidado pode despertar desconfiança. Ser visto pode despertar vergonha. A experiência de receber sem dívida pode tocar regiões emocionais muito antigas. Também pode nos ensinar a dar sem controlar. Dar sem exigir retorno imediato. Dar sem utilizar o cuidado como moeda de troca. Dar porque existe presença e liberdade. O equilíbrio entre dar e receber é fundamental nas relações adultas. Não se trata de uma contabilidade exata. Trata-se de reciprocidade viva. Cada pessoa pode oferecer e receber sem ocupar permanentemente o lugar de devedora, salvadora, vítima ou dominadora. O sexo com alma não prende. Aproxima sem aprisionar. Une-se a apagar diferenças. Cria vínculos sem destruir autonomia. Pode tocar feridas sem explorá-las. Pode revelar bloqueios sem humilhar. Pode produzir prazer sem separar o corpo da dignidade. Talvez seja nesse sentido que podemos dizer: deixe que o sexo cure você. Não entregue ao sexo a responsabilidade de resolver sua vida. Não procure em outra pessoa uma salvação que ela não pode oferecer. Não utilize o corpo de alguém como remédio para suas carências, mas permita que uma sexualidade consciente lhe mostre onde ainda existe medo, vergonha, controle ou dificuldade de receber amor. Permita que o encontro revele aquilo que precisa ser integrado. Permita que o prazer seguro ensine ao corpo que ele não nasceu apenas para sobreviver. Permita que a intimidade respeitosa mostre que proximidade não precisa significar invasão. Permita que a verdade substitua a performance. Permita que o consentimento substitua a obrigação. Permita que o amor substitua a posse. Permita que a presença substitua a fuga. A cura não está apenas no ato. Está na qualidade de consciência que acompanha o ato. Está na capacidade de permanecer inteiro. Está na liberdade de ambos. Está na confiança construída antes, durante e depois do encontro. Está na responsabilidade de cuidar do impacto que produzimos na vida de outra pessoa. Sexo vivido com alma e integridade não é apenas o encontro de dois corpos. É o encontro de duas liberdades. É quando o desejo não precisa ferir a dignidade. Quando a intensidade não destrói a consciência. Quando o prazer não exige abandono de si. Quando o amor se torna presença. Tal experiência não promete apagar todas as dores, mas pode abrir uma nova possibilidade. A possibilidade de habitar o próprio corpo com menos vergonha. De reconhecer o desejo sem ser dominado por ele. De aproximar-se sem desaparecer. De receber sem sentir dívida. De entregar-se sem perder a liberdade. E de perceber que a sexualidade, quando unida ao respeito, à consciência e ao amor, pode se tornar um caminho profundo de encontro consigo mesmo, com o outro e com aquilo que existe de mais vivo dentro de nós. Deixe que o sexo revele você. Deixe que ele ensine presença. Deixe que ele aproxime aquilo que estava separado. Mas nunca se esqueça: o sexo só se aproxima da cura quando preserva a liberdade, a integridade e a dignidade de todos os envolvidos. É nesse espaço que o prazer deixa de ser apenas sensação, torna-se vínculo, torna-se consciência, torna-se comunhão e pode nos aproximar das expressões mais profundas e transcendentes do amor.